Eu gostaria de refletir com os irmãos, considerando inclusive o momento em que a nossa igreja está vivendo, abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E diz assim então a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse texto da palavra do Senhor, ele foi escrito dentro de um contexto, se você observar o início do capítulo, dentro de um contexto de falta de harmonia dentro do corpo. Dentro do contexto em que as pessoas, os servos de Deus ali daquela igreja de Corinto, estavam tendo uma atitude carnal. E qual era a atitude carnal? Você vê isso no versículo 3, que ele diz que havia entre eles ciúmes e contendas, andando segundo homens, e alguns dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Ele vai questionar. Naquele momento, estava havendo uma divisão dentro do corpo de Cristo, porque uns estavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e com ciúmes uns dos outros, e com inveja uns dos outros, e dividindo o corpo, pensando que, eu sou da parte de Paulo, porque foi Paulo quem me evangelizou, eu sou de Apolo, porque Apolo é que de fato tem liderado aqui a minha vida. Então talvez está causando uma divisão no meio do corpo de Cristo, por causa do pensamento de que um é de um homem, o outro é de outro homem. É como se a gente vive uma época no meio religioso em que as pessoas se tornam muitas vezes seguidores de homens. Em que as pessoas às vezes estão em busca, e às vezes se um pastor mudar 300 vezes de igreja, vai ter gente que vai correndo 300 vezes atrás do pastor para a igreja onde ele for. E às vezes uns que são quase adoradores de alguns pastores do meio virtual, que andam pela internet ou pela televisão, ou seja lá o que for. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele vai trazer então a palavra do Senhor, mostrando que na verdade é Deus quem dá o crescimento, que na verdade é o Senhor quem dirige a sua igreja, que não existe essa questão de que eu sou de um ou eu sou de outro, ou atribuir a homens o crescimento do povo de Deus. E é interessante que a falta de compreensão dessa verdade bíblica, ela pode trazer problemas no povo de Deus, e a distorção desse texto também pode trazer outro tipo de problema no meio do povo de Deus. E a primeira coisa que chama a atenção quando a gente observa a verdade desse texto, que foi nesse contexto, como eu disse, de rivalidade. O contexto aqui não era de sucessão pastoral. O contexto não era de que o pastor Eduardo vai sair dia 25 e o pastor Hugo vem em algum tempo, exatamente o quando, a gente não tem a data ajustada, né? Ele respondeu a carta convite, dizendo que aceita o convite da nossa igreja. Isso foi lido hoje de manhã na Assembleia, e então ainda vai ajustar junto com a diretoria e tudo, a data de posse, essas questões todas. Mas a gente vai viver um momento em que um homem, pastor Eduardo, está saindo, e outro homem, pastor Hugo, vai chegar. E é possível que a gente, se tivesse agindo com infantilidade, porque ele vai dizer aqui que essa divisão que acontecia no meio do povo era fruto da infantilidade deles. Era fruto de pessoas que não estavam nem prontas para receber alimento mais profundo, alimento sólido da palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo diz, olha, eu tive que dar para vocês, foi só leite, alimento superficial, porque vocês estavam com esse tipo de pensamento carnal.
E quando a gente olha para a palavra do Senhor e entende que, na verdade, a igreja, por exemplo, Igreja Batista Plenitude e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, a igreja é do Senhor, que é Ele quem promove o crescimento. A gente não pode, em hipótese alguma, eu, por exemplo, como pastor, ou os irmãos como líder de qualquer ministério, como parte do corpo de Cristo, seja o que for, imaginar que de alguma forma, por exemplo, nos 7 anos e pouco que passaram, que a gente teve uma ideia de que o crescimento dessa igreja é fruto da ação de pessoas. Com a liderança, com alguns líderes de ministério, e de repente, num contexto como esse, né, trazendo para a realidade da nossa igreja, de repente, por exemplo, o líder de pequeno grupo olhar assim, essa igreja cresceu por causa dos pequenos grupos. Outros dizer, não, a nossa igreja cresceu por causa da IBD. O engraçado é que o líder da IBD e do pequeno grupo estão exatamente um do lado do outro, ali na hora que eu estava usando a ilustração. Né, de repente, um puxando a sardinha para o seu lado, dizendo, não, foi fruto do trabalho do meu ministério que essa igreja cresceu. E o outro, de repente, disse, não, é por causa do trabalho que eu estava fazendo do coral. Olha, o coral, a gente fazia umas apresentações belíssimas. E, de repente, começaram a pensar e atribuir a pessoas o crescimento da igreja do Senhor. Ou atribuir ao pastor. Essa igreja cresceu por causa do pastor Eduardo. De forma alguma. A verdade da palavra do Senhor é que a gente tem que estar sempre lembrando é que a obra é dele. O Senhor é o dono dessa igreja, é o Senhor quem dá o crescimento a essa igreja. De fato, como nós temos que entender, isso eu vou enfatizar daqui a pouco, mas que nós somos cooperadores do Senhor nessa obra, mas é Ele quem faz a obra. Numa discussão, durante esse tempo que eu tive aqui, durante um período, eu dei aula lá no seminário, na disciplina de plantação e crescimento de igreja. E é engraçado como às vezes os alunos do seminário, eles ficam muito sedentos que de repente você possa dar um manual assim, bem assim, olha, está aqui, para a igreja crescer tem que fazer isso, um passo a passo, uma metodologia, um método para ser desenvolvido para uma igreja crescer. E a grande verdade é que o método para fazer a igreja crescer não é nenhum método moderno de igreja, não é a estrutura de igreja em pequenos grupos, em igreja em células ou tudo mais. O método para fazer uma igreja crescer é buscar de fato o Senhor que dá o crescimento. É uma igreja que possa de fato caminhar fortalecida no Senhor, buscando o Senhor, firmada na sua palavra, uma igreja que busca cada vez mais glorificar o nome do Senhor, proclamar o Evangelho e viver as verdades do reino. Não existe de método humano para crescimento de igreja, senão cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo desempenhando de fato o seu papel e buscando a face do Senhor para que Deus dê o crescimento. Certa vez eu vi uma postagem nas redes sociais de um colega comentando sobre a disparidade. Eu comentei isso aqui uma vez, entre a igreja, dizendo assim, eu prefiro uma igreja séria na palavra que não cresce do que uma igreja que não está na palavra e que cresce. E ele disse, olha, isso não são excludentes. Pelo contrário, uma igreja na palavra, igreja que vive na palavra, que prega a palavra, que os servos do Senhor vão viver com temor do Senhor, andando na sua palavra, é uma igreja que cresce. Porque é uma igreja que dá bom testemunho, é uma igreja que prega o Evangelho, porque o Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós pensamos, e a gente passa por um tempo desse aqui, enquanto igreja, de repente passar por uma época da saída de um pastor, da chegada de um novo pastor, do intervalo de talvez 2 meses aqui entre a saída de um e a chegada do outro, e que a gente poderia pensar e dizer, meu Deus, e agora? E a igreja? Como que a igreja vai ficar? Como que a igreja vai caminhar? Como que a igreja vai crescer? Como ela sempre caminhou e ela sempre cresceu? Porque é o Senhor quem dá o crescimento. Não é uma verdade de que, eu não estou dizendo aqui que uma igreja não tem que ter pastor, mas eu estou dizendo aqui que o pastor é mais um dentre os servos do Senhor, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que são usados por Deus para que a igreja possa dar o crescimento. E aí a gente precisa ter aquela ideia muito presente na palavra do Senhor, que de fato Ele, o nosso Senhor, o Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. É o Senhor quem pega um pastor de um lugar e coloca no outro, porque Ele é o dono da sua igreja. É o Senhor quem pega um pastor de uma igreja e coloca em outro. É o Senhor quem envia para o campo missionário. É o Senhor quem move, colocando cada membro do corpo como Ele quer, dispondo segundo a sua vontade.
Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente não tem que ficar aflito com chegada ou partida de homens que o Senhor coloca no seu reorganizado corpo de Cristo. Pastor Hugo, eu saio daqui, vou lá para o Quebec, pastor Hugo sai de Belo Horizonte, vem para a Plenitude, e Deus vai colocar outro pastor lá na Igreja Batista Bela Vista, em Belo Horizonte. Ele coordena o corpo como Ele quer. É Ele quem é o cabeça do corpo, a igreja é dele. O interessante é que às vezes, inclusive, a gente deve lembrar disso quando a gente estiver fazendo a obra. A gente não tem que achar, eu vou fazer isso para que a igreja possa crescer, eu vou fazer isso para. A gente tem que lembrar que a gente tem que buscar fazer a vontade do Senhor no meio da sua igreja. A vontade do Senhor quando nós estamos liderando o povo de Deus. A vontade do Senhor quando a gente está servindo da igreja de uma forma geral. Sem achar que eu que sou o dono da igreja, que tem que ser como eu quero, que eu que sou o pastor, então eu vou dizer como as coisas devem acontecer. Não. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem determina como as coisas devem acontecer aqui na sua igreja. E a grande verdade, meus irmãos, nesse sentido, e o apóstolo Paulo vai até ser bem claro, quando ele diz lá no versículo 6 e 7, olha, Apolo regou, eu plantei, perdão, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então vamos lá. A gente teve aqui o momento em que a igreja esteve liderada, logo no início, foram poucos meses chegou a um ano, Paulo César, sem pastor, no início mesmo, na fundação da igreja. Quanto tempo mais ou menos? Um ano e alguma coisa aí, no início ali, na mão de alguns servos do Senhor, liderando essa igreja, plantando ali no início. Depois veio o pastor Nixon, continuou regando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois veio o pastor Mike, continuou de outra forma também regando e ali plantando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois estive eu aqui durante 7 anos e alguma coisa, também trabalhando na lavoura do Senhor, e agora, daqui a alguns meses, o pastor Hugo vai estar aqui. Um faz uma coisa, o outro faz outra, um planta em uma área, o outro vai colher daquilo dali, vai fazer outras plantações, e Deus vai dando o crescimento. E aí ele diz, da nossa igreja, desde a sua fundação, desde que aquele grupo fundador fez o primeiro culto lá foi no condomínio do Ivão, o primeiro? No prédio lá, depois foi lá para o Wizard, depois veio para o outro edifício da Holandesa, depois veio para cá, e em todos os momentos era o Senhor dirigindo a vida desta igreja. Em cada momento era o Senhor dirigindo os passos, e nem quem estava plantando a igreja, o membro fundador, era coisa alguma, nem eu que estive agora é coisa alguma, nem o próximo que vai estar, mas Deus é que dá o crescimento. A gente não precisa, a gente nunca deve dar os louros das bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida da nossa igreja e personificar isso em pessoas. Cada uma dessas pessoas foi instrumento usado por Deus. Os membros fundadores dessa igreja foram instrumentos usados por Deus. Os pastores que por aqui passaram foram instrumentos usados por Deus, mas foram instrumentos. O Senhor quem fez. Lembra que na minha posse, aqui nesta igreja, meu irmão pregou no texto de João, no capítulo 15, naquele texto da videira e dos ramos, salvo engano. E ele lembrando justamente que o Senhor é a videira, que nós somos os ramos, e aquela questão de que sem mim, sem o Senhor, nada podeis fazer. Quem permanece no Senhor, esse sim, dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então a grande verdade é que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, que às vezes, inclusive, quando a igreja está passando por alguns problemas, é comum as pessoas ficarem apontando os defeitos da igreja. Ah, porque a igreja está fazendo isso, porque a igreja está deixando de fazer aquilo. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você. Onde quer que a gente esteja, nós somos a igreja do Senhor. E a gente precisa sempre lembrar que nós, nessa caminhada, nós não somos nada. Não é nosso o louro da vitória. Isso não quer dizer que a gente não deve ter um coração agradecido, por exemplo, por alguém que passa, que fez um trabalho precioso, que serviu ao Senhor com dedicação. Por exemplo, quando o pastor Mike foi embora, a gente vendo ali a dedicação e o carinho, o cuidado que ele teve ali durante aquele momento de transição, a gente manifestou isso de forma graciosa.
O Zé que aqui é membro, como é o nome? Emérito da nossa igreja. O Zé que enquanto vivo for vai ser membro da nossa igreja, esteja ele aqui na plenitude ou lá nos Estados Unidos, porque toda a sua família é membro emérito da nossa igreja. Isso não quer dizer que a gente não possa dar um reconhecimento e agradecer, mas a gente não pode atribuir à pessoa. A pessoa, ela foi um instrumento. É humildade de reconhecer que a glória não é nossa. A glória não é minha, a glória não são dos membros fundadores, a glória não é de nenhuma das pessoas que por aqui passaram, que a glória de fato vem do Senhor. Quando os frutos vêm, eles vêm não é por causa do nosso próprio mérito, mas fruto da ação do Senhor sobre a vida da nossa igreja, por meio das pessoas que aqui foram. E às vezes a gente pode ter até um sentimento, durante a caminhada da igreja do Senhor Jesus Cristo, de repente a gente fazendo lá o trabalho e as coisas dando certo, e a gente pensar assim, puxa, mas eu faço tanto, como que a glória não é minha? Como que não fui eu o responsável por isso? Sou eu que estou fazendo, eu sou o responsável por aquilo? Não, é o Senhor quem dá o crescimento, é Ele que faz a obra. A gente precisa vencer essa ideia de autossuficiência, de achar que nós podemos alguma coisa. É quando nós compreendemos que nós não podemos fazer nada, é que de fato o Senhor dirige e atua e trabalha e faz de fato a sua obra acontecer. Quem que era mais provável de conseguir vencer Golias? Quem que era? Qualquer um outro soldado ali de Saul. O próprio Saul, o homem alto, de quando andava, ele destacava-se na sua altura diante dos outros. Era o homem mais adequado, humanamente falando, para derrotar aquele gigante que afrontava o povo de Israel. Mas quem fez a obra? Quem foi que foi lá e jogou a pedrinha? Quem fez a obra foi o Senhor. Mas quem foi que jogou a pedrinha? Foi o pequeno Davi, o improvável. Aquele que estava lá reconhecendo que ele estava lutando não com a sua própria força, não com espada, não com escudo, mas indo de fato enfrentar aquela batalha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem aquele gigante estava afrontando. Então é a gente fazer a obra do Senhor, lembrando que a força não é nossa, a sabedoria não é nossa, o poder não é nosso, é fruto de fato da ação do Senhor sobre as nossas vidas. É aquela ideia de confiar no Senhor de todo o coração, de não se confiar no próprio entendimento, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Isso está em Provérbios no capítulo 3. Reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, não se confiando no nosso próprio coração, não se confiando no nosso próprio entendimento, que a gente nunca ache que a gente é inteligente demais, que a gente é bom demais, que a gente é sábio demais e que a gente consegue fazer as coisas, que a gente sempre reconheça que nós somos pequenos demais, que nós somos insuficientes e que de fato o Senhor em nós, através de nós, faz então a obra acontecer para a sua glória. Deus dá o crescimento, também não deve, por outro lado, causar uma ideia de que a gente não deve fazer nada. Porque olha assim, olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Certo? São servos. Então não tem nada aqui, quem planta é coisa alguma, nem quem rega é coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. Então dá uma ideia de que, olha, então o que a gente vai fazer? Já que é Deus que dá o crescimento, então vamos ficar aqui parados, vivendo só uma vida de oração e deixa o Senhor fazer a obra aqui no meio da igreja. Mas, meus irmãos, a gente precisa lembrar que o nosso bondoso Deus, Ele escolheu que a sua obra fosse feita através de nós. A glória é dEle, o poder é dEle, a sabedoria é dEle, mas Ele dispôs cada membro do corpo como Ele quis. Ele dispôs cada um de nós no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo para que a gente pudesse servir ao Senhor como Ele quer, onde Ele quer, da forma como Ele bem entender e usando os dons e os talentos que Ele nos deu para a sua glória. Isso não quer dizer, e aí eu lembro que uma vez eu até já contei essa história aqui, sem citar a fonte, dizendo de um irmão que disse que conseguiu um emprego e ele estava dormindo enquanto ligaram para a casa dele para conseguir um emprego. E aí ele disse, rapaz, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Né? Então pode dar uma ideia assim, tipo, Deus deu um emprego para ele estava dormindo. A mãe dele ainda fez a gentileza de dizer, olha, ligaram da empresa para chamar ele para entrevista e disseram, ele está dormindo, isso no meio da manhã. Ele disse, mamãe disse que eu estava dormindo, disse, pronto, não vou conseguir esse emprego. E conseguiu mesmo assim.
Mas a grande verdade é que uma hora ele tinha ido lá, tinha ido entregar o currículo dele, ele tinha se preparado, tinha feito os seus estudos, tinha feito as coisas dele. E o Senhor supriu ali naquele momento. A gente não pode se curvar diante da circunstância e achar que o Senhor que vai fazer todas as coisas sem nós. O Senhor faz as coisas através de nós. Tem muita coisa que o Senhor não nos usa, que Ele usa o seu poder sobrenatural, que Ele usa a ação de outras pessoas, mas muitas vezes o Senhor vai querer que agir através das nossas vidas. E nós, enquanto servos do Senhor, temos que nos colocar nas mãos do Senhor para fazer a sua obra acontecer. Ao invés da gente ficar olhando um para o outro, esperando quem vai se levantar para resolver uma situação, que cada um de nós se levante e vá resolver. Em alguns momentos aqui, nesse período de intervalo aqui, pode ser que você olhe assim, rapaz, está faltando alguém para fazer aquilo dali. Ao invés de ficar apontando, ou só chamando, ô Paulo César, você que está na presidência aí da igreja, resolve aquilo dali. Procura o Paulo César, mas diz assim, Paulo César, olha, estou vendo aquilo dali, eu vou lá resolver. Posso? Vá lá. Se colocando à disposição do Senhor para servir. No próprio texto lá da videira, ele diz que quem permanece no Senhor, esse dá muito fruto. Então nós precisamos frutificar para a glória do Senhor. Não é tempo, nesse tempo aí que de 2 meses, digamos, que vocês passem sem um pastor aqui à frente, não é tempo de ficar reclamando, cadê que não tem pastor, que eu não gostei do sermão do domingo passado, ou seja lá o que for. É de fato se colocar nas mãos do Senhor para ajudar, porque nós somos um corpo e que nós trabalhamos juntos para o fortalecimento desse corpo. É hora de nós nos unirmos enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, lado a lado, ombro a ombro, nos fortalecendo, trabalhando juntos, para que o nome do Senhor continue cada vez mais sendo glorificado através da sua igreja. Em momento algum ficar se lamentando de o que quer que seja. Eu quero que os irmãos sintam falta da minha pessoa, não de algo que eu faça. Não que porque o pastor Eduardo fazia isso ou aquilo, lá o que for. Eu quero que vocês sintam falta da pessoa. Eduardo, isso daí pode. Isso aí eu deixo, digamos assim. Mas não o sentir falta de algo que eu faça. Porque o corpo de Cristo, o que a gente faz, o Senhor coloca cada um deles no lugar que Ele quer. E cabe a nós, sentindo deficiência de algo que não está sendo feito na igreja do Senhor Jesus Cristo, colocar as mãos à obra, se colocar à disposição para servir, para ajudar o corpo de Cristo, para que nós cresçamos juntos. Porque o meu pequeno grupo vai ficar sem líder, não tem líder no meu pequeno grupo, me coloco eu para servir, ao invés de ficar reclamando. Aconteceu um negócio engraçado no nosso pequeno grupo. Um casal foi avisar que ia sair do pequeno grupo, e de repente agora eles são líderes do pequeno grupo. E aí virou uma brincadeira, né? Que se quem tivesse dito primeiro que ia sair, fosse virar pequeno grupo, aí gerou uma brincadeira lá dentro do pequeno grupo, naquela história, olha, isso não é hora de ninguém sair de canto nenhum. É hora da gente servir, da gente se colocar como cooperadores. Lembra que lá no texto que a gente leu de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. O apóstolo Paulo não está dizendo, olha, eu fiquei lá olhando e o Senhor deu crescimento. O Apolo ficou lá observando e o Senhor deu crescimento. Ele está dizendo, eu fui lá e plantei. O Apolo veio e regou e o Senhor deu crescimento. Isso quer dizer que nós servimos ao Senhor, nós fazemos a sua obra como instrumento nas mãos do Senhor e Ele dá o crescimento. Mas fruto também da nosso agir como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, servindo ao Senhor com alegria. No versículo 9, que nós também lemos, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores do Senhor. Meus irmãos, que privilégio que o Senhor nos deu de servir ao Senhor. O Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é santo, santo, santo. E Ele usa a cada um de nós, homens falhos, pecadores, com os defeitos que nós temos, mas remidos pelo sangue do Cordeiro, dispostos a buscar uma vida que glorifica o nome do Senhor, dispostos a buscar uma vida de santidade. O Senhor usa as nossas vidas e por meio dele nós frutificamos na sua igreja. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso quer dizer, meus irmãos, que esta igreja, firmada sobre a rocha, firmada no Senhor, ela vai continuar crescendo para a honra e glória do Senhor. Isso não quer dizer crescimento só numérico. Isso quer dizer o crescimento de cada membro, de cada parte dessa igreja,
crescendo no Senhor, crescendo na sua palavra e se fortalecendo cada vez mais nele, para a honra e glória do nosso Deus. Que nós possamos, de verdade, olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo e ver que, apesar de o Senhor usar homens para fazer a sua obra, é o Senhor que dispõe cada um desses homens como Ele quer. É o Senhor quem usa, é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem fortalece, é o Senhor quem guia, é o Senhor quem sustenta a nossa igreja. E vai continuar fazendo assim, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Hoje não é o sermão de despedida, esse é domingo que vem. Mas, como eu tenho várias coisas para dizer, eu gostaria de deixar já os irmãos pensando sobre isso, sobre a importância de cada um de nós nos unirmos no Senhor para crescermos juntos e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua igreja.